Tropa de Elite foi um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos. Na minha opinião, principalmente o 1. O 2 foi legal também, mas o 1 foi muito bom, muito realista. E o amigão aqui do meu lado, o queridão aqui, é o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, e nele que foi inspirado o principal personagem do Tropa de Elite, que é o Capitão Nascimento. Ele saiu lá do BOPE já tem muito tempo. Quando o filme foi ao ar, ele tinha 6 anos que ele tinha saído, e ele é um cara que está ali junto, escrevendo o roteiro, né, usando grande parte das experiências dele na confecção do personagem. Achei muito legal essa, esse papo com ele, porque ele fala um pouco do filme e confirma ou não, enfim, cenas do filme. Segundo ele, é 100% real que está ali. Vamos ouvir, ele vai se apresentar no início. Bora lá. Fala, capitão! Não põe o saco em mim, não me põe o saco. Olá, eu sou Rodrigo Pimentel e eu tô aqui no Achismo React. Escrever aí no Achismo De novo, React. Rodrigo Pimentel, sou autor de Tropa de Elite 1 e 2, sou capitão veterano do BOPE do Rio de Janeiro e comandei a equipe de operações especiais do BOPE de 94 até o ano 2000. Então participei de várias operações e hoje 6 anos. faço palestras pelo Brasil e também faço alguns roteiros e alguns argumentos de cinema. Tô aqui para reagir às cenas do filme Tropa de Elite e contar como é que era ali a realização do filme e as verdades por trás das câmeras. Como que você virou a inspiração pro Capitão Nascimento? Eu participei de um documentário com João Salles e Katia Lund, chamado Notícias de uma Guerra Particular. Aí depois eu conheci o Zé Padilha, até por contato com o João Salles, né, que é um diretor de documentários, né? E conheci o Zé Padilha, na verdade, para produzir um documentário chamado Ônibus 174. E ali eu conversava com o Zé Padilha sobre operações do BOPE, sobre a rotina do Batalhão de Operações Especiais. E o Zé Padilha teve a ideia de lançar mais um documentário, não sobre o Ônibus 174, mas sobre o BOPE, sobre a Tropa de Elite do Rio de Janeiro. E do documentário nós mudamos de ideia e resolvemos fazer um filme. E como eu tinha muitas lembranças das minhas missões, das minhas operações, evidente que nós colocamos muito da minha vida no roteiro. Questões familiares, questões de liderança, questões também de aflições ao longo das diversas operações que eu participei. Então, o Capitão Nascimento, ele tem muito da minha vida e tem muito da vida também de vários capitães, tenentes, soldados e sargentos. Tropa de Elite, osso duro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você. Eu lembro. Do BOPE. Quando o filme ficou pronto, eu já tinha saído do BOPE há 6 anos, né? Falei. Então, eu Já contei pra acompanhei a eles. reação já fora do BOPE. Já tinha uma outra percepção do que era a unidade de operações especiais. As operações do BOPE são operações emergenciais, inopinadas. Você fica no quartel de sobreaviso, aguardando tocar lá uma sirene e uma emergência. Então, o inesperado, ele sempre gera algum tipo de receio e de medo, viu? Quando você vai para uma operação sabendo o que vai acontecer, sabendo qual é a favela, qual é o teu inimigo, você consegue ficar mais, digamos assim, mais tranquilo. Mas no dia a dia, você no quartel, esperando algo acontecer, era meio que uma agonia. Às vezes, uma operação noturna numa favela que você nunca tinha colocado o pé. E repito, o que a gente não conhece é o que gera receio e medo. Todas as operações, elas tinham um caráter, assim, como eu falei, emergencial, e eram operações de alto risco. Então, o BOPE, eu costumo dizer que o BOPE não sai do quartel para tirar gato de árvore. Todas as operações são difíceis. Se o BOPE foi chamado, porque a polícia não conseguiu resolver o problema. Então, todas as operações são marcantes. Evidente que a gente lembra mais de fatos que marcam mais, um colega baleado, ferido, machucado, uma operação com muitos marginais mortos, né? Mas eu costumo lembrar as operações, as que marcam mais a minha cabeça, a minha memória, são operações que nós tivemos amigos feridos ou mortos. A morte, numa unidade de operações policiais especiais, ela faz parte da rotina. Apesar do BOPE treinar mais, da equipe ser mais pronta para o combate, ainda assim a morte acontece nessas situações eventuais. Então, a rotina de cemitérios, de missa de sétimo dia, de perder um colega no alojamento que fez o curso de operações especiais contigo, que chegou na unidade contigo, é uma rotina de muita dor. Depois ali o amparo aos parentes. Normalmente os colegas não são casados ainda, são colegas muito jovens, né? A gente chega no BOPE com uma idade de em torno de 22 anos, 23. Então, boa parte dos colegas são solteiros ainda. Mas é uma rotina de tristeza e sofrimento, viu? Assim, mas o que é bom esclarecer, apesar do BOPE participar de operações de maior risco, a equipe é mais treinada, o equipamento é melhor, então
possibilidade de morte é menor do que a do batalhão convencional. Eu tenho 2 etapas do BOP. Eu tenho uma etapa solteiro, que eu não trocava com a minha família nenhum tipo de informação sobre operação policial. Eventualmente eu conversava com meu pai sobre uma operação policial, mas um resumo muito simples da operação. Então, assim, não rolava essa questão familiar, o pai preocupado, a mãe preocupada. O meu pai sabia das minhas operações pelo jornal. Às vezes ele abria o jornal, Capitão Pimentel com BOP na favela tal, e meu pai ficava sabendo. Mas depois que eu casei, meu primeiro casamento, a esposa, evidente que ela tem uma preocupação. Quando você está numa operação por mais de 5, 6 horas, evidente que não tem celular ligado. Só vai conversar com a tua família no dia seguinte pela manhã. Esse ente familiar, a pessoa que a tua companheira e tal, ela vai ficar numa aflição a noite toda. E, infelizmente, faz parte da rotina, não só do BOP, mas de todos os policiais do Brasil. No filme, passa muito uma mensagem que no BOP não tem corrupção. Isso é verdade? Não é verdade. O BOP tem uma blindagem maior à corrupção. Em função da tropa estar aquartelada, ficar no quartel o tempo todo, então isso reduz a possibilidade de você se promiscuir com o crime, né? Aquele contato com o bandido todo dia, é evidente que facilita o acesso ao crime. E também um processo seletivo no BOP muito melhor que o da polícia. Mas evidente que passam policiais corruptos pelo processo seletivo. O assassino de Anderson e Marielle foi da minha equipe do BOP, equipe Alfa. O capitão Adriano, pistoleiro de aluguel, foi meu aluno no Batalhão de Operações Especiais. Então, estou contando aqui 2 exemplos de policiais do BOP que mudaram de lado. No BOP, enquanto estavam lá, foram policiais de excelência, mas desviaram, mudaram de lado e, infelizmente, foram para o mundo do crime. E você concorda com a mensagem do filme? Acha que ele refletiu bem o que estava acontecendo na época? No final, eu acho que o filme é um filme que não tem muita esperança, né? Ele fala um pouco de uma guerra sem fim, de uma rotina de combates, de um capitão cansado com um batalhão de operações especiais, tentando achar um substituto e sem dar uma direção de como acabar com o problema. Isso é Tropa de Elite 1. Tropa de Elite 2 termina com a bandeira do Brasil, o Congresso Nacional, e muito claro na narração de Wagner Moura, né? É o que estava no roteiro, e os problemas do Brasil começam aqui, em Brasília, né? Então, não é muito... O BOP não vai resolver os problemas do país. Se tivesse milhares de BOP espalhados pelo Brasil, no final das contas, a solução teria que vir da classe política com enfrentamento à corrupção, com leis mais inteligentes para enfrentar os problemas do país, que não são só problemas de segurança pública, são problemas de toda a ordem. Se você pudesse falar assim, em porcentagem, quanto que o filme é real, quanto que o filme é ficção? Tropa de Elite 1 é 100% real. Tropa de Elite 2, acho que ele é 200% real. E mais atual do que nunca. Evidente que os fatos são inspirados, mas tudo aquilo ali acontece ou aconteceu no Rio de Janeiro. Então o filme está mais... Ambos os filmes são mais atuais do que nunca. Agora é legal porque agora ele começa a reagir às cenas mesmo. Essa aí eles comendo aquela ração lá de verme, minhoca no chão. Eu vou querer ver esse chão limpo. Os senhores entenderam? Sim, senhor! Vai! Isso é uma... Não confirmo nem desminto essa informação. Isso é uma tradição do Batalhão de Operações Especiais. Na fase de curso de Operações Especiais, você está selecionando quem vai trabalhar contigo. E um dos rituais do curso de Operações Especiais é o almoço. E o almoço, ele acontece dessa forma. É uma comida chamada engodo, que é uma mistura de arroz, feijão. Acontece dessa forma, tu confirmou, capitão. Goiabada, suco de caju e frango. Tem tudo que você precisa ali para sobreviver, viu? Tem proteína, tem carboidrato. E essa comida é jogada no chão mesmo. E o aluno, ele tá sempre faminto. Ele vai comer de qualquer jeito. E não tem problema nenhum não, porque o aluno tá forte, ele tá tomando vitamina, não tem nada de bactéria ali não. Cara, a comida gostosa é fresquinha a comida, viu? Eu passei por isso. Eu acho que até hoje esse ritual existe, né? E o aluno come aí em questão de 20 segundos, né? Eventualmente o aluno pega um pedaço de frango, coloca no bolso da calça para comer mais tarde. Mas ele cata o arroz com a mão e come. Eu preciso de uma pessoa muito obstinada nas operações policiais em favelas. Se o aluno não está disposto a comer uma comida do chão, ele não está disposto a nada. Então isso aconteceu sim no curso de operações especiais, faz parte de uma tradição. Muita gente acha que é uma tradição maluca, e essa cena reflete aí a realidade do que eu passei e depois que eu dei aula também no curso. Só por uma questão ali que pouca gente viu, tem o Wagner Moura, aí tem mais dois atores do lado, né? Um ator da direita é o Milton, ele foi do BOP comigo. Esse aí, ó, esse aí. Esse é um ator que foi meu aluno no curso de ações táticas. Ele foi ferido em combate do BOP, ele tomou um tiro na perna. A perna dele ficou totalmente, assim, ferida. Ele perdeu o movimento numa das pernas, né? E eu convidei ele para trabalhar no filme Tropa de Elite comigo, porque além de policial do BOP, ele tinha sido instrutor também do curso de operações especiais, né? Então ele tá bem ambientado aí. As pessoas Pimentel, o filme tá muito parecido com a realidade. Foi esse cuidado no filme que fez o filme ficar bacana. O Rodrigo Pimentel, estudante, era frescalhado? Porra nenhuma. Eu comi tudo, tô morrendo de fome.
A fome tira o teu orgulho, a fome tira teu nojinho, né? E, de fato, nesse dia, o Milen Cortais... O Milen disse que não. O Milen fala assim, não, fazia parte da construção do personagem. De fato, nesse dia, o Milen não queria comer a comida, né? O Milen é um ator espetacular. E o Milen, de fato, ele ficou com nojo. E ele teve uma ânsia de vômito em cima da comida. E o Wagner Moura disse, 02 tá com nojinho, né? Então, tem coisas que não estavam no roteiro, que surgem aí em função dessa improvisação e do talento desses nomes aí, que é o Wagner, o Milen, o Matias e o Caio Junqueira. Mas é assim mesmo que a gente tem que ser. Pode congelar aí? Esse policial da direita é o Coronel Batista. Ele hoje é o comandante das operações especiais da Polícia do Rio de Janeiro. Ele é policial militar de verdade. Ele inspirou o André Ramiro e nós colocamos ele no filme dando uma porrada no Matias. Esse aí que tá apanhando é o André Ramiro, é o Matias, tá? Tá apanhando do personagem que ele representava, que era o Batista. O Batista tá vivo, comanda o comando de operações especiais da PM, é coronel da PM, meu amigão do peito, e ele realmente era aluno da PUC, estudava direito, e ele sofria algum tipo, não de preconceito na PUC, tá? Mas ele sofria algum tipo de, também não de bullying, mas de questionamento por ser policial militar de operações especiais e ser aluno da PUC, que é uma escola da elite do Rio de Janeiro, das melhores escolas de direito do Brasil. E, na verdade, a grande verdade é que o filme era sobre ele. Quando eu fiz o roteiro com o Zé Padilha, eu contei a história com o Zé Padilha, antes mesmo do Braulio Montalvani participar do roteiro, que o Braulio chega numa segunda etapa, né? A nossa história que nós contamos é a história de um tenente do BOPE, negro, estudante da PUC, uma universidade de elite, né? A mensalidade caríssima, mas ele tinha uma bolsa de estudo. E essa cena pra gente é muito, muito emblemática. E trazendo pra realidade, é assim mesmo? Não é assim, não é assim. pior. É muito pior que isso. Isso aí é aula inaugural. Os professores estão apresentando o turno, né? Então tá ali todos os instrutores do curso de operações especiais e os alunos. Essa cena também, nós fizemos à noite na Floresta de Tijuca. Nós chamamos vários policiais do BOPE pra participar. Então tem vários atores aí no meio da cena que são policiais do BOPE de verdade, batendo nos atores aí pra criar essa realidade. Na sua vida na polícia, encontrou muito Fábio? Sim. O BOPE, naquela blindagem anticorrupção que a gente tenta realizar, não necessariamente funciona, mas a gente tenta realizar. Antes de começar o curso de operações especiais, uma equipe do BOPE de inteligência visita os batalhões para saber de algum histórico dos candidatos. E às vezes você recebe uma informação que não é fofoca. Olha, esse candidato aqui já teve envolvido com o jogo do bicho, esse candidato aqui já teve envolvido com uma clínica de aborto, o que for, com ferro velho. E isso é colocado pro turno na aula inaugural. E se a gente não quer aquele candidato conosco no curso de operações especiais, ele sofria ali algum tipo de bullying, né? Isso aqui não é lugar pro senhor, isso aqui não é lugar pra policial corrupto e tal. Isso às vezes funcionava. Muita gente no Rio de Janeiro achava que isso era uma lenda, mas isso realmente acontecia no curso de operações especiais. Na cena aí, sim. Vocês sentaram a mão mesmo? Lógico, tem que ter o máximo de realismo, né? Nós tínhamos aí uma treinadora de elenco, Fátima Toledo, a melhor do Brasil, que ela participou do treinamento com os nossos atores, né? E nós convidamos, além da Fátima Toledo, vários policiais do BOPE, pelo menos 10 policiais do BOPE, para treinar os atores. Inclusive o capitão Paulo Storani, né? Meu amigo, ele foi a pessoa que tirou o Wagner Moura do sério, inclusive, né? Porque o Wagner, ele chegou realmente na produção meio tímido, né? Houve uma transformação ao longo de 50 dias e o Wagner Moura virou o Capitão Nascimento. É bom deixar claro o seguinte, não existe uma tradição no Brasil de você pegar o ator tanto tempo antes do filme, porque isso é caro. Você tem que tirar o ator de uma peça de teatro, de uma novela, né? O Tropa de Elite, o Zé Padilha, conseguiu fazer isso. Muito antes das filmagens, nós já tínhamos na mão o Wagner, o Ramiro, o Caio Junqueira, o Milen Cortais, já estavam conosco. O Wagner participou de treinamento, escalou montanha com BOPE, o Wagner participou de treinamento de tiro. No final, o Wagner Moura estava se comportando exatamente como um capitão do BOPE. Isso deu muito certo no Tropa de Elite. Luta por esse morro. Na cara não. Você já perdeu. Você vai morrer. Na cara não, chefe. Pra não estragar o velório. Na cara não, pra não estragar o velório. Estragou o velório. 07. Dá 12 aqui. Solta o moleque. Deixa esse moleque embora. Deixa ele embora. Passa que é teu. Na cara não. André. Bom, terminou sem saber se o Matias atirou ou não, pô. Eu não ouvi o barulho de tiro nenhum, ficou na dúvida. Pouco provável que um roteirista, por melhor que fosse, inventaria uma frase como na cara não pra não esculachar o enterro, né? Isso aí, ao longo da montagem do filme, eu e Zé Padilha chamamos vários policiais do BOPE, vários, pra lerem roteiro conosco. Então nós colocávamos o roteiro na parede, em escaletas, né? E chamávamos lá todo dia um capitão do BOPE, um sargento, um soldado do BOPE. E ele participava da leitura do roteiro. E o Coronel Batista, que é o personagem verdadeiro do Matias, do André Ramiro,
roteiro, né? Ele contou pra gente de uma ocorrência no Morro do Falé. A equipe dele baleou um bandido, o bandido ficou ferido, não morreu. E a equipe do BOPE, quando chegou nesse bandido ferido, ele tava com as vísceras pra fora da barriga, ele tava segurando as vísceras desse bandido, né? E esse bandido achou que seria executado. Ele falou pro capitão Batista, na cara não, pra não esculachar o enterro, né? E o Batista achou aquilo tão diferente, esse pedido, né? O bandido tava preocupado com a reação da família dele no enterro dele, do caixão aberto, do caixão fechado. E essa frase marcou muito o Batista. E a gente resolveu colocar essa frase no roteiro. Então essa frase é uma invenção do Batista, que ele viu na vida real dele, né? Mas o bandido, já pra esclarecer, ele não tomou o tiro na cara, viu? Só pra saber. Na realidade, ele não tomou. Mas no filme, em tese, mostra 2 execuções. Essa e de um outro cara numa lá, porque ele até brinca, bota na conta do Papa. Era comum existir execuções? Vamos lá. É notório. Então, o que for notório, eu não vou dizer se foi daquele jeito ou não. É um filme inspirado em fatos reais. Se você quer saber se eu já vi aquilo, eu nunca vi. Mas o Bota na Conta do Papa, quando nós íamos pra operação, essas operações eram operações de muito confronto, de muito combate. Então, a gente sabia que nessa operação ia morrer 2, 3 bandidos, né? Então, a gente dizia isso, ó, bota na conta do Papa. Esse bandido morreu por causa da vinda do Papa pro Brasil. Só pra esclarecer, o Papa dormiu 1 ou 2 noites na casa do arcebispo, que fica em cima do Morro do Turã. História real. E o BOPE foi convocado pelo governo do estado do Rio de Janeiro a realizar uma pacificação dessa favela para que o Papa dormisse bem naquelas 2 noites. E a operação foi realizada ao longo de semanas ou meses, eu não lembro, acho que na verdade foram meses, com vários bandidos presos e alguns bandidos E mortos. no filme, o Capitão Nascimento, recomenda que o Papa não fique lá, que ia dar confusão, mas ele acaba ficando. Muitos fuzis apreendidos, né? Então a gente dizia assim, ó, bota na conta do Papa. Bota na conta do Papa a morte ou a prisão também. Mas essa execução aí, cara, eu vou ser muito sincero pra você, meu irmão, eu não presenciei. Mas vagabundo tá lá no chão, baleado, e lá e pá, passar. Lógico, cara. Pra que eu vou dizer que não? Se é notório. Ao longo de décadas no Brasil, eu não tô falando que isso é regra, mas isso aconteceu em várias polícias do Brasil. E o filme Tropa de Elite, ele tem por objetivo, tinha por objetivo, logicamente, o entretenimento, né? Trazer a inspiração do cotidiano. Se você me perguntasse se a polícia do Rio de Janeiro, a polícia do Brasil é violenta, é evidente que é. Mas é a polícia que serve à sociedade brasileira, né? Não estava, não presenciei, mas certamente, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, a polícia fez várias execuções. Para isso que estão colocando câmeras nas polícias, né? Para isso que a sociedade exige uma polícia cada vez mais transparente, com mais treinamento. Eu tenho, uma pessoa totalmente de fora, tenho a impressão que essa violência vai se tornando algo prazeroso ali. O que te faz voltar pra realidade e falar assim, puta, não vou ou executar, ou eu não vou... Eu só não concordo que a violência faça alguém viciado em violência. Eu acho que a violência pode tornar uma pessoa mais sensível à violência e também uma pessoa que vá evoluindo e entendendo que aquilo não é a solução. O BOPE, historicamente, ele prende muito mais bandidos do que mata. Então, quando alguém diz pra mim que o BOPE é uma tropa de assassinos, opa, calma aí, não venha com essa. O BOPE prendeu as maiores lideranças do Comando Vermelho. O BOPE prendeu as maiores lideranças do 3º Comando. Mesmo sem ninguém vendo. Não tem ninguém, não tem câmera, não tem câmera escondida. Em 2015, o BOPE prendeu toda a liderança do Comando Vermelho em uma única operação, dentro de uma casa. E não tinha ninguém filmando nada. E no meio daquela casa tinha assassinos de policiais. Então eu não concordo com a assertiva, o BOPE é uma tropa de assassinos. Eu não tenho elementos para dizer isso. A morte é uma consequência do enfrentamento. O que eu posso te assegurar é que eu nunca vi na minha vida um bandido que tenha colocado o fuzil no chão, levantado as mãos e tenha sido executado. Eu nunca vi isso. Nós conduzimos bandidos para hospitais, bandido com tiro no peito, com tiro na perna, bandido com tiro na cabeça. E muitos desses bandidos que nós levamos para os hospitais sobreviveram depois de uma cirurgia, tá? Então eu acho que não existe essa coisa de vício pela violência, pela morte. Eu acho que existe, na verdade, uma sensibilidade cada vez maior. E eu não admito hoje sofrimento de quem quer que seja. O cara que vira dono de morro pode ser maluco, mas não pode ser burro. O baiano sabia que matar um homem do BOPE era assinar a própria sentença de morte. Só que traficante também não deixa barato. Tatuagem. O baiano já tinha avisado que não queria PM na favela. Nós entrevistávamos vários policiais para fazer o filme Tropa de Elite. Um dos policiais contou pro Zé Padilha e pra mim uma história que ele foi levar um óculos para um jovem numa favela. História muito parecida com essa. Um policial do BOPE levando um óculos, cercado e tendo que enfrentar vários bandidos. Mas esse policial não veio a óbito. Tivemos uma história de um policial do BOPE que tomou um tiro na Rocinha, ficou caído no chão. Ele já não era mais do BOPE, ele já tinha saído do BOPE e um traficante tentou salvar esse colega nosso. Aliás, conseguiu. Esse traficante possivelmente tenha
pensado igual ao personagem. Se esse cara morre aqui, o BOPE vai vir aqui e vai acabar conosco. O BOPE tem respeito pelas facções? Sim. Medo e respeito. É bem provável que um bandido no Rio de Janeiro do terceiro comando, Comando Vermelho, não queira arrumar problema com o BOPE. Tudo isso é a construção do roteiro. Nós tínhamos no BOPE um colega que colocou uma tatuagem e eu muito me inspirei nele em função disso. Tinha nele a ideia do personagem do Caio Junqueira. Corajoso, obstinado, andava na frente e foi o primeiro a buscar a tatuagem do BOPE, sim. Então essa construção toda a gente usou pra fazer essa cena. Eu já escutei de muitos ex-bandidos, o cara puxou uma cana, saiu da cadeia, aceitou Jesus, se converteu. Já escutei de muitos bandidos, olha, nosso maior medo era matar um policial do BOPE. A gente sabia que o mundo ia desabar em cima da gente. Na vida real, o BOPE perdeu um policial no Morro do Falé, covardemente assassinado por um traficante chamado Baiano na época. Esse policial do BOPE foi assassinado e o BOPE desenvolveu dezenas de operações não de vingança, com a ideia de prender o Baiano. Não existe vingança, existe justiça. Matou um policial do BOPE, vamos atrás desse assassino, que é o que tem que ser feito. Agora, para prender o Baiano, vai morrer outros bandidos? Logicamente, você vai chegar para prender o Baiano, no dia 2, dia 3 vai ter um confronto e vai morrer outro bandido. Então, era mais ou menos sobre isso a ideia do roteiro. Então, é verdade, o BOPE participou de uma série de operações para prender um traficante baiano que matou um colega nosso do Morro do Falé, e esse traficante baiano não tomou um tiro na cara para esculachar o velório, tá? O saco existe? Traz o saco? Traz o saco. Paz, que pergunta difícil da porra, viu, cara? De novo, na conjuntura da polícia brasileira, é evidente, é notório que o saco existe. Ou existiu. Porque, para nossa sorte, a polícia está cada vez mais profissional e cada vez mais policiais abominando a tortura. A tortura existiu no Brasil, no aparato policial, mas muitos policiais praticaram. Inclusive, policiais de delegacias de elite, de tropas de elite, né? Achando que com isso iriam facilitar suas investigações, né? Na verdade, quando você aumenta o seu profissionalismo, você não tem mais espaço para tortura. Mas o saco no Brasil, ele foi uma prática, infelizmente. Tá. Quem tava com a carga? Eu não sei, não. Quem tava com a carga? Eu sou estudante. Fala, você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Das ONGs. Pessoal das ONGs. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Você. Fala! Quem matou? Foi um de vocês. Ele matou. Vocês o caralho. Um de vocês é o caralho. Quem matou esse cara aqui foi você, seu fiado. É você que financia essa merda aqui. 07. Traz a cimentinha do mal. Vamos ver agora. Fala agora. Fala. Aponta essa porra. Aponta essa porra. Qual é? Esse aqui de jaqueta? É tu mesmo, filha da puta. Vem pra cá. É tu, rapaz. De novo, sobreposição de fatos para montar uma cena do filme, né? O BOPE operava muito nessa favela do Turano, que ficava do lado de uma faculdade privada famosa do Rio de Janeiro, que era muito comum, na sexta-feira, os alunos saírem da faculdade, irem comprar cocaína e maconha numa boca de fumo. Por diversas vezes, nós realizávamos operações e conseguíamos cercar a boca. E na boca você achava um bandido com fuzil, às vezes um bandido com uma pistola, achava uma fila de estudantes, meninas, jovens e tal. Como nós tínhamos o domínio total do local, do perímetro, o local estava protegido, os traficantes tinham fugido, a gente eventualmente chamávamos os pais, celular na mão, liga pro teu pai, só sai da favela com teu pai aqui. E eu fiz isso várias vezes. E o pai chegava na favela, sexta-feira, 11h30 da noite, meia-noite, achava o filho numa boca de fumo, eventualmente algum corpo no chão de um bandido que tomou um tiro de fuzil no confronto. Era uma tentativa nossa, naquela época, em função da nossa pouca idade, de, além da operação policial, tentar realizar alguma sensibilização com aquele jovem. Essa porra aqui só existe graças a você. Se tem um bandido armado com fuzil matando pessoas aqui, é você que está sustentando isso aqui tudo. É uma visão simplista, evidente, que eu nem mais concordo com isso hoje em dia, tá? Mas naquela época, o tráfico no Rio de Janeiro era financiado 100% pela cocaína e pela maconha. Hoje em dia, não. Então você chamar um jovem desse e dizer para ele que ele estava pregando a paz, mas ele estava sustentando aquela facção de assassinos, era algo que eu entendia como louvável. Essa cena aconteceu muito parecido com uma operação real da minha vida. Antes de você chegar na boca de fumo, tem um jovem com fogos de artifício, que ele vai explodir os fogos quando a polícia se aproxima. Ou então vai chamar os bandidos no radinho. Se esse jovem falhar na atuação dele, o BOPE consegue chegar na boca e prender os bandidos ou matar os bandidos. Esse jovem na vida real falhou. E nós liberamos o jovem. Pode ir embora, segue teu caminho. Evidente que o tráfico não vai perdoar. Evidente que esse jovem vai ser sancionado. Então a cena era sobre isso. Eu acho essa cena bem legal no filme porque ela vai provocar uma outra cena, que é a mãe indo no quartel conversar com o Capitão Nascimento. Olha, aquele dia, lá na boca de fumo, vocês liberaram meu filho. E ele foi assassinado pelo tráfico. Eu tô aqui porque eu queria que vocês achassem o corpo do meu filho. Isso que eu tô contando pra você é 100% real. Isso não tava no roteiro do Tropa de Elite. E no meio das filmagens, o Zé Padilha é um diretor extremamente acessível, um cara rápido pra mudar o filme, pra mexer em tudo. Eu falei, Zé, o Wagner tá parecendo... O Nascimento tá parecendo um louco, malvado, 100% acelerado. Tem que ter algum momento no filme que as pessoas olhem pro Nascimento por ser um ser humano. E nós conseguimos essa percepção
através de uma única cena. Uma cena de 40 segundos, que é a mãe chegando no quartel e pedindo pro Bop tentar achar o corpo do filho dela. E essa cena foi tão improvisada que nós chamamos uma atriz, faltando meia hora antes, entregamos para a atriz esse roteiro, né? E falamos assim, ó, você é uma mãe que veio no quartel reclamar a localização do seu filho que sumiu numa operação do Bop. Essa atriz captou Muito bom. a cena Muito direitinho. bom. Devemos a essa atriz aí, essa cena, a ideia de que o Wagner Moura, do Capitão Nascimento, né, era um cara do bem, né? Senão ele ia parecer um louco que só berrava o tempo todo e tava obcecado aí pela justiça. Esse é um momento que cria-se mais um conflito internamente nele. Isso criou algum conflito em você que viveu isso de verdade? O tempo todo. Eu tenho 200 conflitos criados na Operação Papa, tá? Eu contei em alguns podcasts que numa das operações no Morro do Turano, eu me abriguei atrás de uma casa, tava buscando abrigo. Se você não se protege, tu morre. O tiro tava comendo, você procura um poste, não tem poste. Eu achei uma pilastra que sustentava uma laje, me abriguei nessa pilastra, em cima de mim tinha uma casa, a casa foi alvejada e a dona da casa morreu. O dono da casa começou a me xingar. Vocês mataram a minha esposa. Cara, eu nem atirei, cara. Mas a minha esposa morreu porque vocês buscaram a casa como abrigo. Uma coisa tão doida, depois a gente foi descobrir que o bandido que atirou na gente era parente do dono da casa, sabe? Mas é evidente que aquela mulher morreu em função da operação policial. Se nós não tivéssemos ali, essa mulher estaria viva hoje. Então você vai criando dilemas todos os dias. Cara, trocando ideia aqui contigo, você parece uma pessoa muito tranquila. Como é que cuidou da cabeça? Toda essa violência que você viveu fudeu com a tua cabeça e como fudeu a cabeça de muita gente. Sim. Quem me conhece ao longo de anos, eu não brigo com ninguém, não gosto de brigar. Meus filhos tiveram uma educação sem tomar nenhum tapa na vida, não foram transportados para minha vida familiar e pessoal. Vivi tanta coisa ruim lá que não preciso trazer pra cá isso. Mas, cara, não é a minha rotina, é a rotina de todos os policiais do Brasil. Quem tem um marido policial, quem tem um filho policial, tem um Capitão Nascimento em casa. Porque esse cara fica 12 horas num plantão, numa rádio patrulha, numa periferia, vendo violência o tempo todo. E o resultado disso é a maior taxa de suicídio do Brasil. Os policiais, em geral, praticam suicídio 25 vezes acima da média nacional, até mais que isso, 40 vezes acima da média nacional. Não existe mais ocorrência em periferia que o policial não seja desacatado. O policial, ele tá à beira de um ataque de nervos o tempo todo. E pouca gente sabe disso. Mas quem assistiu Tropa de Elite descobriu essa realidade. Esse foi o Achismo React. Espero que vocês tenham gostado. Eu abri meu coração aqui, lembrei do filme, lembrei da importância do filme para o Brasil, dos debates que esse filme criou no país, das transformações também, muitas das vezes para melhor. Porque se gera debate, gera reflexão e gera mudança. Obrigado aí. E eu achei muito interessante esse papo e decidi compartilhar com vocês.